Sérgio Areias, seja bem-vindo ao podcast Mojo Já. Um grande prazer tê-lo aqui conosco. E eu li seu livro na minha viagem agora que eu fiz, a Bioinformação. Achei sensacional. Muitas informações novas aqui, muitas informações que eu consideraria do futuro. E queria primeiro que você começasse falando um pouco de você, quem é o Sérgio, da onde veio essa inspiração para falar sobre esse livro, para escrever esse livro, e a gente vai entrar nos assuntos que estão lá dentro dele. Veja, Rodrigo, é um prazer estar com você aqui. Eu acho que é fundamental a gente trocar essas informações, porque às vezes o livro não traz a informação tão real, tão viva, né? Ao longo do meu trabalho, tenho um pouco mais de 20 anos trabalhando com várias disciplinas, uma delas a radiestesia, a medicina chinesa, que eu inclusive já dei muita aula, quiropraxia e outras tantas que o pessoal pode procurar no livro, na internet, mas eu fui descobrindo que a gente precisava ter uma linguagem para conversar com essas disciplinas de uma maneira que pudesse exemplificar e explicar alguns fenômenos que as pessoas sofrem e até podem usar como recurso terapêutico, de uma maneira lógica, de uma maneira que você pudesse conversar melhor, tanto com os profissionais de saúde mais clássicos, que entendem muito da bioquímica, quanto também os terapeutas que entendem um pouco mais da bioenergética. Né? Então, eu consegui fazer um link disso e colocar num livro com vários exemplos, inclusive alguns exemplos práticos de pacientes, enfim, de coisas que pudessem realmente justificar essas informações para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu li esse livro, adorei, não tem nem o que falar. E eu queria que você entrasse um pouco numa frase que eu gostei muito, que é raro a gente ouvir isso. A saúde não é a ausência da doença. E ainda que a verdadeira medicina é o que a gente faz entre as etapas da doença. Quer dizer, antes de você sentir alguma coisa, já dá para fazer algo, ou para perceber Sim. algo. Porque, veja, se você pegar na prática clínica diária de qualquer profissional de saúde, você vai descobrir que tem uma infinidade de doenças que não têm sintomas. Por exemplo, o câncer é uma delas. Às vezes a pessoa está com um tumor enorme, lá não tem sintoma nenhum. E quando ele tem o sintoma, já é um estágio da doença, às vezes, muito difícil de retornar. Então, se você usar alguns recursos de análise de saúde que podem te dar pistas de algum desequilíbrio que pode ser investigado depois, realmente, fisicamente, com exames mais físicos, mas a gente adoece de tanta coisa, não, Rodrigo? Veja, ao longo da nossa vida, você fala assim, por que é a saúde? Por que é essa definição de saúde? Na medicina chinesa, a gente diz que saúde é equilíbrio e harmonia em todas as áreas da vida. Porque se você tiver alguma área da sua vida que não está bem, você não tem saúde. Né? Às vezes uma discussão com alguém da família, alguma coisa que te incomoda, já gera um desequilíbrio. Já faz com que o sistema imunológico perca um recurso, uma capacidade de reação que às vezes é muito importante. Isso a gente entende no viver diário. Não precisa ir para os hospitais, não precisa ir para exames clínicos mais complexos. Né? A gente entende isso na prática. Né? E como isso pode se tornar uma doença, né, a gente pode também prevenir, fazer a prevenção. A verdadeira prevenção é melhorar a qualidade de vida e melhorar a adaptação com todas as situações de vida que a gente vive hoje. Tem várias, como você percebeu no livro, tem várias maneiras de adoecer. Você adoece do ambiente, você adoece das emoções, você adoece das questões espirituais, mentais. Esse é uma área bacana. Os tipos de corpos que fala lá, eu nunca tinha ouvido falar naquele duplo etérico, que até é algo que logicamente é difícil da gente acreditar, a gente não vê. E queria que você entrasse um pouco nesses corpos, quais são os tipos de perturbações que a gente pode ter na nossa vida. Veja, é por isso que o livro ele chama bioinformação, porque toda a informação que afeta o bio, que afeta a vida, ela é importante para a saúde. Obviamente, nessa questão dos corpos sutis, há uma definição, uma pré-definição que considera o ser humano como um ser espiritual, um ser mental, um ser emocional, um ser também fruto do ambiente e também físico. Em última instância, o físico. Essa que é a questão. Se você está ruim do espiritual, do mental, do emocional, ou alguma radiação do ambiente te fazendo mal, não dá para ter um físico saudável. A gente entende isso, por exemplo, a gente até com a ciência
consegue, por exemplo, identificar se você ficar dormindo em cima de uma região que tem urânio, que é um material radioativo, você vai ficar com câncer e vai morrer. E às vezes muito rápido. Né? Agora, eu pergunto para você, quantas pessoas sabem se estão dormindo em cima de urânio, de radônio, de polônio, esses materiais radioativos? As pessoas não sabem. Caramba. Você entende? Elas não medem, elas não têm... Não existe essa informação livre e aberta, né? Não. São profissionais específicos, os radiestesistas, os geobiologistas, que fazem essa associação da saúde humana com o ambiente. E eu, como trabalho com isso, identifico vários casos. Assim, no livro você viu que a gente faz, inclusive, testes com o sangue dos pacientes, com protocolos de análise, que fala assim, olha, você está num lugar insalubre, você mora num lugar insalubre. Eu vou lá, tiro o sangue e provo para a pessoa que realmente aquele lugar faz mal para o sangue dela. Que é uma linguagem, inclusive, que os médicos aceitam. É uma linguagem que eles olham para aquela imagem do sangue e falam assim, olha, realmente, mudou. Tem alguma coisa ali, tem algo que a gente precisa pesquisar mais. Eles podem não acreditar, mas falam que alguma coisa está certa, está encaminhada. Há uma pista ali dizendo que isto é verdade. Né? Então a gente, às vezes, no Oriente é normal, por exemplo, você vê a pessoa mais interativa com o meio ambiente, respeitando o meio ambiente como parte de relação dele. Aqui a gente tem aquela coisa do ego, né? Sou eu e a natureza, eu e os outros, eu e a sociedade, eu e a política, e não tem essa interação, não é uma coisa que a gente aprende assim, na nossa filosofia ocidental, né? Esse lado de eu e a natureza, eu e o mundo exterior, ele entra um pouco nessa parte que você chama da parte espiritual, que é meio que a lei da atração, que como você se apresenta no mundo é como o mundo vai te tratar? Sim, eu acho que por definição somos seres espirituais, tendo uma experiência física, né? Primeiro nós somos os seres espirituais, depois nós temos um corpo físico. Então, na ordem de prioridade, óbvio, se você tem uma energia muito sutil, espiritual, e ela é muito sutil, mas ela permeia, penetra os outros corpos, ela dá o tônus vibracional para o corpo mental, fazer algumas análises. Depois, esse binômio espiritual-mental dá um padrão vibratório no corpo emocional, que vai fazer com que esse duplo etérico, esse corpo ambiental, influencie nosso sistema nervoso e nosso sistema hormonal, o sistema endócrino. Então, veja, o sistema nervoso e o sistema endócrino são verdadeiros precursores de um monte de funções fisiológicas. Né? Se isso não estiver funcionando bem, o resto não funciona bem. Então a gente sabe que as questões espirituais, mentais, emocionais e ambientais são importantíssimas para a vida, para a saúde, para o equilíbrio. E isso, ao longo do que você lê no livro, você percebe que tem pessoas que mudaram completamente sua história de vida, considerando isso como uma verdade, uma coisa importante para se cuidar. É claro, todos somos seres espirituais, mas nem todos estamos sofrendo de questões espirituais. Todos temos problemas emocionais, mas nem todos temos somatizados essas emoções no corpo. Então, o que um profissional que tem a capacidade de fazer uma avaliação de prioridades nessa área consegue encontrar um caminho mais curto e mais rápido para um protocolo de tratamento mais eficiente. Né? Acho que o que dá para tirar aqui é que realmente, que nem a gente sempre fala aqui no podcast, e o nosso foco aqui vai muito além do físico, vai muito além de você ir lá fazer exercício e ir lá comer da forma certa. Você tem que ter, aí entra uma parte da ter um propósito, brigar por algo maior do que a si mesmo, pode ser sua própria família. Então, esse é um lado que gera todo esse equilíbrio, né? Tem até aquela estrela que eles usam, que se tiver algum lado assim, quer dizer que não vai rodar direito, né? Exatamente. Na medicina chinesa você tem os 5 elementos, que é o que, por exemplo, indica que a energia de um órgão, de um sistema de meridianos tal, pode ser, de um lado, ela é nutridora de um outro elemento, e de um outro lado ela controla outro elemento, fazendo com que esse movimento geral dos ciclos na nossa vida seja harmônico. Quando você eleva, por exemplo, a água no corpo, ela apaga o fogo do coração, que é o que a gente faz, por exemplo, os cardiologistas descobriram recentemente, há 50, 60 anos, que se você tem uma pressão alta, você toma um diurético
que aumenta a função renal, e a água vai apagar o fogo do coração. Os chineses falam isso há 5.000 anos. Aham. Né? E a gente, quando vê essa associação sendo usada na química, a gente fala, puxa, filosoficamente a coisa já funcionava lá. E é claro, você considerar, por exemplo, essa inter-relação entre pessoas, ambientes, entre o mundo espiritual, entre o mundo físico, entre as questões emocionais, nada mais é do que reconhecer a situação holística em que a gente vive. A gente é um total, é um todo. Né? A gente é um corpo só, né? Dentro de um planeta. E o planeta também tem radiações, também tem questões dele que interagem com a gente. Então, veja, é aquilo que eu falei, você está morando em cima de urânio, você pode rezar muito para ter muita espiritualidade, mas infelizmente você vai morrer pela radiação eletromagnética que tem aquela radioatividade. Pode ir para o céu, porque você rezou bastante, mas você vai morrer, porque de verdade não dá para manter a vida com uma radiação desse tipo. Então, eleger a prioridade em algum tipo de tratamento, em alguma análise mais global do ser humano, tem que considerar todos os fatores possíveis que influenciam essa vida. E aí eu encontrei esse termo, que realmente é um termo abrangente, porque você tem informações espirituais que afetam a vida, mentais, emocionais, informações do ambiente. É claro, quando a gente imagina, as pessoas falam assim, a mente influencia o corpo, mas em que grau de influência tem? A gente fala assim, olha, em todo tipo de influência. Se você pensar, eu brinco, né? Se você pensar, por exemplo, que você cortou um limão, espremeu na boca, de olho fechado, você vai ver que você vai salivar. E o limão nem existe. De verdade, ele é só um pensamento. Mas o teu corpo reage aos pensamentos. Ele reage ao que você pensa, sente. E não tem como não ser diferente. E é um caminho de vai e volta, né? É muito comum a Sim. gente ver que como a gente reage fisicamente também vai montar mais ou menos como a gente vai reagir na mente. Então, se a gente está para baixo, se a gente está nessa posição assim, e a gente arruma o ombro, eleva a cabeça, Leva a dá um cabeça. sorriso, Tudo. pronto, acabou. Não, Tudo. não que acabou, mas você já está com um pouco mais de energia, um pouco Já mais... ajuda. E o contrário também acontece. Você falou que é uma via de mão dupla. De verdade, você viu no livro, tem um caso de uma paciente que tinha um problema emocional sério, um pânico muito complicado, e ela fazia terapia, tomava florais, fazia tratamentos espirituais e nada resolvia. E quando ela veio no consultório, eu falei assim, poxa, você já faz tudo isso e não resolve? Não resolve, vamos investigar. E descobrimos que era uma deficiência renal, física. O físico também influencia essa parte mais sutil. É claro que, por ser uma via de mão dupla, quando você não tem, por exemplo, você não tem a matéria-prima para funcionar o corpo, não adianta você colocar uma bioinformação, você precisa manter também um recurso material capaz de reagir a estímulos de informação. Então a gente tem que respeitar os dois lados, entendeu, Rodrigo? Não tem como diminuir o ser humano para entendê-lo. Não, a gente tem que entender a complexidade que ele é e tentar usar de recursos que consigam delimitar qual área está mais afetada, menos afetada. Isso é o nosso trabalho. Isso, e um desses recursos é a radiestesia, né? Que Sim. eu gostaria de entrar um pouco mais pra frente nela, na verdade. Que aqui vamos entrar nessa parte um pouco mais física, aqui, que atrapalha a nossa performance e tal. Uma pergunta que eu tenho é o seguinte: você é familiarizado com o termo grounding ou earthing? Não. Que significa basicamente você andar descalço Sim. na grama ou na areia. Trocar energia. Isso. Na verdade, a gente é um ser energético, né? Bioenergético. E essa talvez seja, quando a gente fala de bioinformação, essa é a parte mais crucial. Porque a gente desconsidera, por exemplo, os campos eletromagnéticos que influenciam a vida. A gente usa celular, computador, como a gente está usando agora. A gente usa um monte de recursos eletromagnéticos e desconsidera, por exemplo, que o nosso corpo, nosso sistema nervoso funciona por estímulo elétrico. Se você, por exemplo, eu pego pacientes que dormem com o celular do lado da cama, né, para usar como despertador, como não sei o que, aquilo tem um campo eletromagnético e você, na hora que você vai dormir, você precisa diminuir a atividade cerebral. Modo avião. Modo avião. Diminuir estímulos eletromagnéticos. Então você, de verdade, se você aumenta esse estímulo eletromagnético, o teu cérebro fica sendo estimulado e você não descansa. Então você fala assim, é um recurso importante o eletromagnetismo? Sim, mas o respeito ao conjunto eletromagnético que a gente tem é importante. Quando a gente usa sola de sapato de borracha, você não troca energia com a terra, que é aquilo que você falou. Então você precisa trocar também. Mas o pior,
que é desse contexto todo não é a questão individual, é a questão do grupo. Por exemplo, você sabe que de 10 anos para cá as tecnologias eletromagnéticas aumentaram muito. Então, veja, mesmo que você, como indivíduo, entenda desse assunto e fale, não, eu vou usar menos, mas a antena do celular continua emitindo a radiação, mesmo que você não tenha celular. Você não tem a opção de escolha. Então, veja, há uma tendência no mundo a limitar essa radiação. Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, tem uma limitação de radiação das antenas. Aqui no Brasil, nós não temos legislação pertinente. Chega a ser um descaso completo. Eu já discuti várias vezes com profissionais da área, com o pessoal da Anatel, com o IPEM, com o IPT, com o pessoal de órgãos governamentais para que a gente adotasse essas normas internacionais, mas a gente não tem esse respeito. Mas isso que nós estamos fazendo aqui é sempre um alerta, é sempre uma forma de mostrar para as pessoas que realmente as coisas funcionam de uma determinada maneira que a gente precisa respeitar. O corpo, ele é eletromagnético. E tem a ver, você falou com o cérebro continua sendo excitado, né? Continua sendo estimulado. É. Lá nos Estados Unidos eles vendem uns pequenos, chamam de EMF blockers, que eles bloqueiam os campos eletromagnéticos. Isso funciona, a rede continua lá, mas parece que os efeitos dela de estimulação que diminuem, é isso? Olha, eu tenho feito testes com vários equipamentos e é interessante, viu? Alguns prometem coisas que realmente, Rodrigo, não fazem. E como carece pesquisa, é muito comum você encontrar coisas que não funcionam. Veja, quando você pega qualquer coisa para proteger as micro-ondas do celular, se você faz um teste simples, você enrola esse pano, esse papel, esse bloqueador no teu celular e liga para ele. Se ele funcionar, ele está recebendo micro-onda. A micro-onda atravessa, era um comprimento de onda bem pequenininho, ele atravessa aquela tela que a gente tem no forno de micro-ondas na frente, é o que consegue proteger. Então você imagina, tem que ter uma malha bem fina. Então hoje a China desenvolveu tecidos, por exemplo, que protegem dessa radiação, mas a gente queria usar na cabeça, como um boné, para proteger da radiação das antenas. Uma burca. É uma coisa dantesca de ver, entendeu? Mas de verdade nós estamos caminhando para isso. Porque os estímulos realmente fazem mal para a saúde. A Organização Mundial de Saúde já recomenda que a gente limite o uso. Na Bélgica agora foi proibido o uso de celulares para crianças. Então você fala, tem um monte de questões aí que a gente precisa respeitar. E precisa ficar mais antenado, porque o Brasil está meio que alienado de algumas coisas, né? Eu tenho visto pessoas reclamando na televisão que na casa delas o celular não pega, que precisa ligar para a operadora, colocar uma antena lá. Eu falo, nossa, como eles estão equivocados. E de verdade que eles não respeitam a saúde, não sabem, não têm o conhecimento, entendeu, Rodrigo? Então o corpo, ele é bioeletromagnético. O local onde você dorme ele tem que ser muito respeitado, porque é o momento em que você descansa esse sistema. Então, veja, o local onde você dorme, as radiações do ambiente, as redes de alta tensão, os celulares, os campos elétricos dos aparelhos que você liga dentro da sua casa. Eu tinha um paciente uma vez que não dormia, ele dormia a cada 2 horas, e a gente descobriu que ele tinha tanto equipamento elétrico dentro do quarto, o teto solar abria, a persiana subia elétrica, saía a televisão não sei de onde, sabe? Então você fala assim, tudo isso fazia com que ele não dormia. Eu mandei ele desligar a chave geral, e ele passou a dormir normalmente. Você fala, tem pessoas muito mais sensíveis a campos eletromagnéticos, e a gente não sabe identificar o quanto que isso altera uma saúde ou não, a não ser testando, fazendo esses testes que a gente procura fazer com os pacientes. Com relação a campos magnéticos, o que alguém poderia fazer para melhorar um pouco? Baixar a chave geral é uma delas, desligar a modem... Aí você fica sem a geladeira, né, que é um negócio importante. Quer dizer, a gente quer o conforto do eletromagnetismo, mas a gente tem que entender que ele, em excesso, ele é nocivo. Então a gente precisa tentar ou compensá-lo ou procurar um radiestesista. Obviamente a gente tem alguns recursos para proteger, para melhorar, para diminuir, né? O uso, de verdade, é o que precisa mudar, o conceito do uso, entende? A gente usa celular até para ficar batendo papo, bobagens, né? Ele deveria servir para coisas urgentes, recados, e a gente deveria concentrar em as ligações em telefones normais, né? Usar menos o celular, seria uma forma delas. Agora, as redes de alta tensão, que são uma coisa também ambiental, que as pessoas moram do lado, já tem legislação no mundo inteiro para enterrar essas redes, para colocar proteções eletromagnéticas para não interferir na saúde das pessoas. Mas aqui no Brasil, a nossa realidade é muito diferente. No ano de 2000, eu tentei
através de um deputado que era meu paciente, colocar uma lei na Assembleia Legislativa, um projeto de lei, que está lá para ser votado até hoje. Então a gente fundamentou esses campos eletromagnéticos citando as leis no mundo inteiro para proteger a saúde, e aquilo ficou parado, está parado até hoje. Você fala assim, por que que não... ele passou pela Comissão de Saúde, a Comissão de Justiça, todos aprovaram, mas não entra em votação, por quê? Porque isso vai gerar um impacto econômico e político, e não dá dinheiro, não dá voto para ninguém, quer dizer, então é muito difícil a gente fazer essas mudanças. Eu acho que a minha intenção em divulgar essas coisas através de um livro, Rodrigo, é justamente para abrir os olhos das pessoas e criar uma massa, um movimento de proteção à saúde, encarando que realmente tem coisas muito importantes para a gente fazer aqui no nosso país. Sem dúvida. E isso que você falou faz muito sentido, de a gente vê que fazer isso para os grandes players aí do mercado não interessa, né? Não É interessa. a mesma coisa quando a gente fala aqui, o nosso podcast aqui é muito focado em comida de verdade, em evitar alimentos processados, fazer exercícios rápidos de alta intensidade. Então, isso, até ficar de jejum por 12 a 15 horas, se você estiver adaptado a queimar gordura, então, isso não é bom para ninguém. Quem que vai fazer dinheiro vendendo jejum? Então, O negócio não interessa para ninguém, né? pois é, e aí eu queria entrar também agora na parte do HRV, que falando de treinamento e tal, primeiro explica, muita gente quer saber, tem até me perguntado o que é Heart Rate Variability, a variabilidade do batimento cardíaco, como que isso pode ser usado? Veja, a variabilidade não é você pegar um eletrocardiograma e fazer uma avaliação elétrica do batimento, mas sim a harmonia que existe entre o pulsar do coração, que indica de verdade como está o nosso sistema nervoso, a relação do nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, o acelerador e o freio da vida. Nós temos os dois, mas o que a gente faz hoje no Ocidente? A gente faz o seguinte, a gente pisa no acelerador absurdamente e não tem freio. Usa muito pouco freio. O que acontece com aquele equipamento que você usa pouco? Ele cria ferrugem, ele não funciona direito. Aí quando você pede para ele parar, ele fala, nossa, ele está tão enferrujado, acho que nem sei se ele funciona bem. E aí você não faz esse equilíbrio harmônico dos dois sistemas. E isso dá, não que a gente vai ter um problema no sistema nervoso, não, mas a nossa capacidade de adaptação ao estresse muda. Então, um exemplo clássico que a gente tem aí no livro, que é você, por exemplo, que se você vê uma notícia na televisão que caiu o avião da Malásia, né, caiu um outro avião da TAM, e aí a primeira vez que você voa de avião, você entra no avião com essas notícias no saguão de espera. Aí você entra dentro do avião, ele começa a ter uma turbulência. A primeira vez que você entra no avião, você vai ter um estresse absurdo. Você vai falar, nossa, esse avião vai cair. Tá? Agora, para o piloto que está lá dentro, né, que dirige, que pilota todos os dias, sei lá, 3, 4 vezes por dia, ou muitas horas, está acostumado a isso, ele vai falar, não, é uma turbulência. Ele não fica estressado. Ele está adaptado ao estímulo. Veja, e a nossa capacidade de adaptação de estímulo tem mudado rapidamente, porque a sociedade tem cobrado da gente uma mudança muito rápida de comportamento. Né? Então você tem violências, você tem coisas que você não tem controle, e você não está adaptado. Se você não treinar o seu sistema de freios para aquietar a sua mente, para reagir de maneira harmônica aos estímulos, você gera uma situação de estresse que pra você ter uma ideia, responsável por milhares de reações químicas no corpo. Não, você tem reações químicas importantes oriundas do estresse, de uma informação do ambiente. Sim. E isto gera um problema físico. É 80% das questões de busca de dores, de sintomas nos médicos hoje. Então você fala assim, o estresse é realmente uma causa importante. É o que o estresse está aí em todo lugar, a gente consegue perceber, basta ir para qualquer lugar, basta conviver com qualquer pessoa que você convive, né? A gente mesmo, é difícil de lidar. Eu acho que essa palavra lidar com o estresse, porque vai ter sempre. Sim. Tem até aquele livro que é Por que as Zebras Não Têm Úlceras? Né? que falava que antigamente, ou na natureza, o estresse era algo momentâneo, um pico e acabou. Ou a zebra morria porque estava sendo perseguida, ou ela saía e 2 minutos depois estava lá comendo de novo. Isso estava no métier dela.
Isso estava já pré-determinado que ia acontecer, entende? E tem um monte de coisa que acontece com a gente que não é do nosso métier, que não é da nossa capacidade de adaptação. Por exemplo, o aumento de estímulos eletromagnéticos, como a gente falou, nos últimos 10 anos, é estupidamente alto para esse sistema biológico se adaptar. Ele leva algumas centenas ou milhares de anos para se adaptar. Então, veja, a mudança é muito rápida e a capacidade de adaptação é lenta. Então, isso gera estresse, isso gera dificuldade no corpo. Mesmo na radioatividade que a gente estava falando, pequenos estímulos radioativos, por incrível que pareça, nos protegem de grandes estímulos radioativos. Então você fala assim, então uma pessoa que recebe um pouco mais de radioatividade do céu na pele, lentamente ao longo da vida, tem uma capacidade de adaptação melhor a picos de radiação solar? Sim. Agora, se você fica coberto o tempo inteiro no escritório, sem pegar sol, e aí você resolve no final de semana encher o estímulo, aí você está fazendo uma agressão que pode virar um câncer de pele. Aí você fala assim, mas por que isto... porque a nossa vida não é mais harmônica, ela é em picos, e picos, às vezes, que demoram para o corpo reagir, para a mente se adaptar, essas questões de violência, essas questões sociais, e até ambientais, emocionais e espirituais, porque a gente também não, a gente falou pouco da parte espiritual, mas imaginem quanto de tempo a gente se dedica a coisas espirituais, quando na verdade a razão da nossa vida é chegar no final e morrer, e manter uma vida espiritual. Então veja, a gente, ao longo da vida, tem muitos que excluem isso da vida, como se não fosse importante, mas isso é causa de problemas de saúde, né? E a gente não sabe medir, a gente tem um monte de religiões falando um monte de coisas, mas na prática, de uso prático e resultados consistentes para a saúde, a gente tem pouca pesquisa, pouco teste, e isso é fato, né, Rodrigo? A nossa capacidade de adaptação está muito aquém da necessidade do estímulo. E o HRV, o HRV, ele pode ser considerado, ele até está sendo considerado nos Estados Unidos como um biohack. Sim. Como algo que você pode dar um input de bioinformação para o seu corpo, que Sim. vai te deixar um pouco mais calmo, que vai aumentar o teu sistema parasimpático e diminuir o simpático. Quer dizer, Sim. ele vai te ajudar a diminuir na parte... Vai te ajudar a diminuir, a pisar no freio, né? Você sabe que na medicina chinesa, quando estive lá no Instituto HeartMath, eu estive lá com o John e o McCarthy, que são os dois pesquisadores, o presidente e o pesquisador-chefe desse instituto, que há mais de 20 anos faz pesquisa. A gente estava fazendo, eu sou profissional de medicina chinesa, a gente estava fazendo uma associação e eles concordaram comigo. Os chineses têm um conceito de que a consciência, a mente, o espírito, mora no coração. Os chineses chamam isso de Shen. O Shen, a consciência, eles chamam o coração de palácio do Shen, ou seja, o lugar onde essa consciência mora. Então você imagina, você está no instituto que fala de coerência cardíaca, e você fala assim, não, mas os chineses falam isso. Eu falei exatamente o que os chineses falavam. A gente sabe que a consciência ela é muito mais emocional do que mental. Porque, veja, há mais nervos aferentes do coração para o cérebro, há mais informação saindo do coração em direção ao cérebro do que o cérebro mandando informações para o coração funcionar. É 4 para 1, né? Então você fala, é um absurdo de ordem, porque o corpo ele não faz coisas que não se usa. Ele não tem estratégias, assim, se você não usa, atrofia. E esse sistema não atrofiou. Ou seja, o aumento de informações vinda do coração para o cérebro é um sinal de que este sistema é muito importante. Ou seja, as emoções e as influências do ambiente. Quando aqueles testes do M-Wave, por exemplo, que faz essa análise de coerência cardíaca, os testes dizem o seguinte: se você fizer visualizações criativas positivas, se você pensar em coisas positivas, controlar um pouco a sua respiração, você melhora a sua capacidade de adaptação do estresse entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. O que todas as práticas meditativas orientais, yoga, qigong, tai chi, fazem. Eu ia entrar na meditação agora também. Foi uma das coisas que eu incluí na minha vida no ano passado. E então, você precisa fazer, porque você melhora a sua capacidade de reação ao estresse. Você entende? Você fala assim, você vai mudar os estímulos externos? Não. Os estímulos vão continuar aí. E é capaz que aumentem. Você não tem controle de tudo que acontece à sua volta, você tem controle de você. Você pode melhorar a sua capacidade, veja, pensando bem,
colocando um bom nutriente, fazendo uma boa prática física, uma boa prática mental, uma boa prática emocional e também uma boa prática espiritual. Isso faz com que sua capacidade de adaptação melhore muito. E o seu coração, ele vai ter uma coerência maior, melhorando essa relação do sistema simpático e parasimpático, ou seja, melhorando todas as funções fisiológicas. Todo o sistema nervoso funciona melhor, ele fica menos esticado, ele fica mais adaptado à mudança de estímulo, e a parte hormonal também. Então você fala assim, veja, a gente sabe, por exemplo, uma das doenças que está pegando muito a sociedade, que é o câncer, que é uma coisa que os médicos não encontram causa evidente, encontram nesses conceitos que você vê no livro, a relação fácil de entender entre ambiente, entre adaptação de estresse, em questões hormonais. Os cânceres hormônio dependentes são muito grandes, a gente tem isso, que tem muita relação com as questões emocionais também. Então você veja, tem várias variáveis e variantes e possibilidades de se tratar a mesma doença sobre conceitos diferentes, desde que a gente entenda o caminho que a pessoa fez para entrar nessa questão. E cada um faz o seu caminho. A gente tem, obviamente, estímulos no ambiente, mas tem capacidades diferentes de adaptação. Se a gente está aqui, por exemplo, numa situação de estresse, eu estou conversando com você e eu não estou acostumado a conversar com as pessoas, eu sou um eremita, por exemplo, isso vai ser uma situação de estresse imenso para mim. Se eu estou acostumado a conversar com as pessoas, é uma coisa natural. Então, até uma situação simples como essa nossa aqui pode ser estressante para alguma pessoa. E o que a gente precisa entender essas oscilações, né? Essas possibilidades. E o HRV é o que ajuda a gente a entrar num nível um pouco mais calmo. A gente, que nem estava falando da zebra, o ser humano, a gente tem eu tenho uma aproximação, um approach ancestral aqui, né? De que a gente não está adaptado a essa vida que a gente tem hoje, a comer essas comidas que a gente tem hoje. Sim. E a gente não foi feito para ficar o dia inteiro em estado oxidativo, o dia inteiro em estado de estresse. Então, põe o pé no breque um pouco, para. É como se você estivesse no Matrix um pouco, em alguns estímulos, né? Sim. Você vê que a nossa imagem de capa é o Matrix, porque a gente vê que as pessoas vivem sem saber como funcionam. Mesmo que você pegar um barco e falar eu vejo as pessoas falando assim, puxa, eu preciso de mais energia para isso, para aquilo. Eu falo assim, eu faço uma associação com uma metáfora que é assim, veja, mesmo que você pedir para a natureza te mandar mais vento para o seu barco a vela andar, e vem alguém lá de cima e fala assim, mas para onde você vai com esse barco? Porque veja, se eu te mandar vento e o barco estiver na direção errada, tu vai mais longe de onde você tem que ir. Você entende? É verdade. Então, melhor e útil você saber o que está acontecendo com você, como você funciona, para depois adotar alguma estratégia que possa te ajudar. Então, veja, o conhece-te a ti mesmo, dentro desse conceito Matrix que a gente estava falando, ele é fundamental. Se você não sabe qual a sua definição, como você funciona, como é que eu vou cuidar de mim? Como é que eu vou fazer isso funcionar melhor? Senão a gente passa a vida inteira fugindo de coisas, né? Sim. E não sabe para onde que a gente vai. A gente vai tem uma analogia que eles fazem lá nos Estados Unidos, que eu já ouvi várias vezes. Você coloca uma escada na parede, sobe, aí você vê que era a parede errada. Você vê, opa, não era bem aqui. O melhor não é ter uma escada eficiente, é saber para onde colocar a escada, né? Exatamente. E, vamos entrar um pouco na parte de campos morfogenéticos. Isso é legal. Isso é incrível. Eu queria que você começasse. Isso é um assunto bem interessante, né? A parte do cachorro e do gato eu achei incrível também. E o princípio, bom, acho que o princípio do centésimo macaco acho que é o mais. Sim. Eu acho que o Lyle Watson, quando ele relatou esse caso do centésimo macaco, ele criou, na verdade, uma polêmica, como o Rupert Sheldrake, esse biólogo extremamente famoso no mundo inteiro, esteve aqui no Brasil recentemente, porque ele jogou uma bomba naquele conceito que a biologia tinha de que as coisas funcionam individualmente. O indivíduo ele vai evoluindo de acordo com os estímulos e ele cria uma coisa assim. Mas, na verdade, a gente descobriu, através desse campo morfogenético, que é um campo de interação, é um campo de aprendizado. É um campo onde você tem toda a memória de tudo que acontece com cada espécie. E ela vai plasmando nos indivíduos, mesmo que você não queira. Veja, você vê que coisa curiosa, nós estamos no Brasil,
né, onde é um clima tropical, e a maioria das pessoas usam calça jeans, que é grossa, não tem nada a ver com o nosso clima, foi criada num lugar frio, mas porque muita gente usa, a gente usa porque acha legal. E aí você fala assim, veja, quando eu compro uma calça jeans, eu penso no meu conforto, na qualidade, no que eu penso? Eu penso que é legal, e vou usar uma calça jeans. Aí você fala assim, veja, por que, que o conjunto influencia o indivíduo? O Jung tinha um conceito de inconsciente coletivo. E às vezes experimentos com animais e pessoas também prova que a gente tem esse inconsciente influenciando a nossa vida o tempo inteiro. Tem coisas que a gente reage porque todo mundo reage igual. Isso é o que eles chamam de arquétipos, né? Que a gente sempre Isso. tende a se assemelhar mais a determinados tipos de personalidade. Sim, e isso é fato, porque até da medicina chinesa, a gente falando de vida, você tem perfis, biotipos que funcionam, tem padrões funcionais iguais. Uhum. Você fala assim, existem modelinhos de funcionamento emocional, mental, espiritual, e a gente consegue ver isso nas pessoas. E o curioso é que dá para usar isso como recurso terapêutico, porque você consegue acessar essa informação e trazer para o físico, trazer para a pessoa usar. Então existe, quando você viu a radiônica, não sei se você viu o capítulo radiônica, que muda aquela história das batatas. Isso é incrível. Isso é incrível. É qualquer coisa de alucinante, né? Pois é, logicamente é impossível acreditar nisso. Jogando amor a uma plantação de batata, praticamente, você cuidando bem dela, jogando emoções positivas, as batatas nasceram em forma de coração. Sim, é um absurdo isso. E eu tenho as fotos, né? Obviamente no livro não dá para colocar tantas fotos. Eu tenho a foto da plantação inteira. Não foram algumas batatas, foram 90% das batatas nascendo dessa forma. De uma maneira que você olha e você fala assim: uau, isso ou seja, é uma informação alterando a matéria. Então você tem, por exemplo, aquele experimento do René Peoc, que ele coloca um robô dentro da sala. Você lembra desse que é A genial? pessoa está dormindo e É, inconscientemente mandou. quando ela está na fase do inconsciente, ela consegue afastar o robô para longe porque ele causa um barulho que atrapalha o sono dela. Isso foi um teste feito em laboratório. Ou seja, você consegue com a sua mente alterar a matéria? Sim. Aí eu pergunto para você: se você consegue afastar um robô, se você consegue mudar uma plantação, a forma de uma leguminosa, será que você não consegue mudar o funcionamento da sua célula, do seu corpo, da sua. Essa é a questão. E essa, a radiônica. Você quanto você é o gerente do sistema, entende? Quanto é você o responsável pelo seu desequilíbrio? Quanto você é responsável por mudar a sua célula, por transformar o câncer? Eu tenho uma definição de um amigo médico, o Dr. José de Felipe Júnior, ele é professor, doutor, presidente da Associação Brasileira de Medicina Complementar. Ele diz, num dos congressos que eu o convidei para participar, que eu sou presidente da Associação Brasileira de Radiestesia, ele dizia que o câncer não é uma célula maligna, é uma célula em sofrimento. É uma célula sofrendo de algum estímulo errado, que pode ser qualquer um, do ambiente, pode ser da emoção, pode ser um conjunto de coisas. Químicas, por exemplo, radiações, metais pesados, agrotóxicos, como você está falando, a parte alimentar hoje, você viu no livro, a gente tem um pesquisador na Inglaterra que descobriu que na Inglaterra, onde o controle dos agrotóxicos nos alimentos é extremamente eficaz, muito mais que o nosso, uma pessoa comum comendo alimentos com agrotóxicos chega a ingerir 4,5 litros de agrotóxicos por ano. 4,5 litros. Quer dizer, é um absurdo. E quando você vê a quantidade de estímulos, que você vê que tem um gráfico no livro, com a quantidade de estímulos que influenciam a vida, você fala: nossa, a gente é um sobrevivente. Nós estamos aqui, né, com a quantidade de estresse oxidativo, com metais pesados, com radioatividades, com radiações, com pensamentos, com questões espirituais, mentais, emocionais nos agredindo o tempo inteiro. Fica difícil ter coerência cardíaca, né? Fica difícil ter um terreno biológico onde uma célula consiga viver saudável. Uhum. Né? Acho que pouca gente deve saber o que é radiônica e o que é radiestesia. Então, tentar colocar assim de uma forma um pouco mais simples, eu não sei se é possível, o que Olha, seria um e o que seria o outro. você viu que eu dediquei um pouco mais de páginas no livro para radiônica, porque é a parte de terapia, né? A parte de tratamentos com informação. A radiestesia é uma disciplina
genial, genial mesmo, de análise de desequilíbrios. Por quê? Porque ela usa um recurso que é o recurso de conversar com o inconsciente, que é esse cara que tem a capacidade de sentir todas as radiações, tudo que tem no meio ambiente, tudo que tem à nossa volta. Então, é uma disciplina que usa instrumentos simples, mas que você faz uma convenção com a sua mente e treina ela para que ela traga uma informação do inconsciente capaz de ser analisada pelo nosso consciente. Então, veja, ela é uma interface, a radiestesia é uma interface do inconsciente, com instrumentos muito simples, só que precisa de um treinamento. Você precisa treinar a tua mente para funcionar em determinado padrão. Antigamente era usada para achar água, por exemplo. Então, o operador pegava uma varetinha na mão, ia andando no campo e ele treinou a mente dele que quando ele achasse a água, a vareta, o inconsciente liberava uma informação para o músculo que fazia movimentar a vareta e esta informação era uma convenção que ele tinha com a mente dele de que ali tinha água. Então, veja, hoje a gente faz isso com a saúde, com o ambiente, com a radiação de tudo quanto é lugar, entendeu? Caramba, não tinha noção disso. Eu via, na verdade, os lugares onde eu via essa varetinha, era na historinha da Mônica. Eles iam lá atrás de água. Eu tenho esse gibi, viu, Rodrigo? De verdade, até naquele desenho mais antigo do Tintim, ele já falava de radiestesia, por incrível que pareça. Caramba. E depois veio a Mônica, é muito antiga a disciplina, né? E hoje ela é considerada uma ciência em vários países. Por exemplo, em Cuba, eu tive lá em Cuba, num congresso, eles conseguiram provar que nós temos realmente biosensores com uma infinidade de radiações e de que a diferença de potencial elétrico de uma mão e outra, quando você passa por algum desequilíbrio, altera. Isso faz movimentar os instrumentos. Quer dizer, é um efeito físico. Não é uma coisa extraterrestre, não é uma coisa esotérica. É uma reação do corpo físico, eletromagnética. Então, veja, é uma ciência, só que o pessoal não encara como ciência. Porque antigamente você vê o cara balançando algum instrumento e fala assim, é ele que está balançando, né? Tudo bem, é ele que está balançando, mas por um estímulo muito sutil do inconsciente, que pode ser treinado para fazer uma avaliação em diversos graus de consciência humana, tanto do ambiente quanto do pessoal. Você pode fazer avaliações emocionais, espirituais, mentais, ambientais, você pode fazer o que você quiser com a radiestesia. Então, a radiestesia daria para falar que ela descobre o que está errado e aí, através da radiônica, são emitidos sinais que vão corrigir isso. Isso, a radiônica é um equipamento, tá, que consegue, através de alguns dispositivos, buscar informações naqueles campos morfogenéticos que a gente diz que tem todas as memórias de tudo que acontece na sociedade, nos animais, nas pessoas, e traz essa informação para estimular o teu corpo, o teu inconsciente, a transformar, dada a capacidade que nós temos de transformar as nossas células e mudar alguma coisa funcional que possa ajudar as pessoas a se adaptarem melhor às questões ambientais, de estresse emocionais que a gente tem. É interessante. Os recursos são esses, né? É interessante que até o HRV a gente consegue medir. E algo que é científico, a medição é científica, mas até nos Estados Unidos, você conhece o Dave Asprey, né? Já deve ter ouvido falar várias. Esse é um cara que eu sigo direto. E até nisso, ele fala que para a gente arrumar, para ter uma coerência maior de batimento cardíaco, a gente tem que tentar, pelo menos, visualizar uma coisa que dá tranquilidade, sentimentos bons, passar esse equilíbrio. Exato. Então entra essa questão de energia, né? A gente vai ter picos de algumas coisas, mas veja, você quando está mais adaptado, o curioso é que assim, os testes no Instituto Americano, eles identificam pessoas com capacidade melhor de adaptação ao mesmo estímulo de estresse, que são pessoas que têm uma visão mais positiva da vida, uma visão mais otimista da vida, uma atividade espiritual maior, uma entrega maior a coisas que normalmente a gente não dá bola como sendo importantes para o sistema nervoso ou para a coerência cardíaca. Então veja, quando a gente começa a melhorar nossa capacidade de entendimento do que acontece com a gente mesmo e ao nosso redor, a nossa capacidade de aceitar ou se adaptar às situações de pico, de estresse, aumentam. Então, veja, a gente não vai mudar os eventos. Você vai entrar no avião pela primeira vez um dia e ele vai balançar. Mas se você tiver uma atitude positiva, otimista,
de entrega maior, a uma coisa maior que te protege, você vai falar, não, tá tranquilo, vou chegar bem. E aí você percebe que sua capacidade, apesar do avião balançar bastante, Aham. sua capacidade, você não vai se agredir tanto. Isso vai dar um resultado melhor. Eu lembrei de uma cena de um talk show americano, já deve ter visto, que o cara fala assim, everything is amazing and nobody's happy. Tudo é demais hoje e ninguém tá É, feliz. Então, exatamente. daí ele dá exatamente o exemplo do avião. Ele fala que você tá indo lá, você tá. As pessoas, como é que foi o voo? Ai, foi horrível. Eu fiquei 40 minutos esperando. Aí o cara pergunta, sério, o que aconteceu depois? Você voou magicamente pelo ar e chegou lá onde você queria chegar muito mais rápido do que você poderia, com algo que você não contribuiu nada para que existisse? É, ele, ele fala, todo mundo, Isso eu não estava pensando, né? todo mundo deveria sentar no avião e fazer assim, ó. "Ah!" Chegamos. Pois é, você tá numa cadeira no espaço. É, Né? é Então, uma loucura, né? é o jeito de olhar para a vida toda que fica afetado pela tua forma de reagir, né? Porque você para, na verdade, de reagir e passa a agir. Você imagina se todo mundo dentro do avião, vamos fazer uma hipótese com vocês, todo mundo dentro do avião tivesse realmente adaptado ao voo, e alguém falasse assim, nossa, está balançando, e todas as pessoas falam, não, mas isso é normal, fica tranquilo. Se todo mundo pudesse encorajar com positividade, a pessoa ia se sentir melhor, mas as pessoas às vezes não trocam isso. Eu Uhum. faço um experimento nos meus cursos, Rodrigo, que é interessante, que é assim, eu identifico através da radiestesia um ponto muito doloroso, doído no corpo da pessoa, de uma pessoa. E aí eu pego uma outra pessoa que naquele lugar, naquela região do corpo não tem dor. Ela não tem dor e uma outra com muita dor. Aí eu peço para essas duas pessoas imaginarem um fio mental que liga uma pessoa a outra. Veja, imagina, um fio mental, Cara, não é um fio físico, eletromagnético, é um fio mental, que liga uma pessoa a outra pessoa. Quando eu apertar a mesma região do ponto daquela pessoa que não tinha dor, ligada por um fio mental, ela vai ter dor. Aí você fala assim, well, quer dizer que a dor passou desta pessoa para outra por um fio mental? Eu falo, isso chama bioinformação. Aí fala, nossa, então a gente interage com tudo? Sim, a gente interage com tudo. E uma das referências de saúde mais importantes é a dor. Veja, se eu consigo transferir a dor de uma pessoa para outra, o que será que eu não posso transferir de ajuda e de bons pensamentos, de boas vibrações e de bons sentimentos que possam auxiliar o outro? Entende? Então, alguns paradigmas precisam ser testados. Eu gosto muito de teste por conta disso, entendeu, Rodrigo? Porque somos quebra o dois. padrão. Quebra o padrão. Então, eu faço teste com sangue, faço teste esses testes biofísicos de força da cinesiologia, faço teste da radiestesia para as pessoas quebrarem esses padrões de pensamento que são errados, que são prejudiciais às outras pessoas. Uhum. Então, veja, o ambiente e a relação das pessoas é importantíssima, né? A interação da gente é importantíssima. Por isso que cuidando da gente, a gente impacta o mundo da melhor forma, né? Você Cuida tem. do vizinho por tabela, né? Exato, exato. Eles falam até, lá você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, Jim Rohn, Sim, né? sim. Por isso também, e não é só no área, não é só o seu salário, não, é praticamente tudo, teu humor, as coisas que você faz, você acaba sendo influenciado pelas 5 pessoas com quem você mais convive, né? Então, Você sabe que o Greg Braden, não sei se você conhece o Greg Braden, ele fez uma palestra em ah, Milão para 1.000 e poucas pessoas, e ele falava de coerência cardíaca. E não ele tinha lá conheço. um M-Wave para fazer um teste ao vivo, né? E ele colocou uma das pessoas conectada no M-Wave e viu o desequilíbrio. Depois ele falou, olha, vamos dar a mão para todo o resto da plateia para ver o que acontece. Né? E todos vão pensar positivo. Na hora, mudou a coerência cardíaca daquela pessoa e falou, você viu como a gente pode ajudar as pessoas? Como é que a gente pode interagir? Mas isso com 1.000 pessoas. Você fala assim, eu faço teste com 2 pessoas, 3 pessoas, mas podemos fazer teste com milhares de pessoas. Que é aquela coisa, se todo mundo se conectar num determinado momento, para um determinado fim, a força é extremamente maior. A gente pode mudar o mundo. Mas veja, a realidade é uma outra coisa. Você pega um grupo de pessoas conversando qualquer assunto, daqui a pouco uma está falando mal da outra, né? Ou falando mal da política, ou falando mal de qualquer outra coisa. Então, a gente perde recursos quando não entende como eles funcionam. Então, a gente tem que alertar. Você está fazendo um papel importantíssimo com isso, que é ensinar as pessoas a funcionar melhor. Que esse é o nosso papel, cada um fazendo um pouquinho, não, Rodrigo? Sem dúvida.
E, Sérgio, bom, se fosse continuar aqui, a gente ficaria por horas e horas. Está acabando o nosso tempo. Uma delícia mesmo. Quero até ver se dá para entrar mais em alguns outros episódios, mais para frente, algum outro assunto um pouco mais a fundo. Mas foi sensacional, adorei, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria que você deixasse 3 das principais dicas que você daria para alguém que quer começar a performar melhor na vida. Veja, considerar a primeira coisa é considerar ele um ser mais integral. Um ser espiritual, um ser mental, emocional, ambiental, físico e principalmente um ser bioenergético, um ser eletromagnético, um ser que tem uma interação com o meio. Primeira coisa, se considerar assim já é um ponto importante, né? Não só um ser físico, mas um ser mais integral. A segunda coisa é usar recursos. Esses recursos que a tecnologia está trazendo, esses recursos de bioinformação, os recursos que podem nos ajudar a nos entender, compreender melhor como a gente funciona. E, obviamente, interagir melhor com o meio. Bons pensamentos, boas emoções, boas atitudes, né? Boas práticas espirituais, mentais, emocionais e um respeito ao ambiente e ao seu terreno biológico, que é fundamental para ter uma saúde melhor. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Deixar seu contato, onde é que a gente acha teu livro? O meu livro está nas grandes livrarias, na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva, na FENAC, tá? Assim, no Brasil inteiro está distribuído. O meu telefone é 5052-7130 em São Paulo. O e-mail, o meu site é sergioareias.com.br. O pessoal pode acessar lá que a gente, na medida do possível, interage com o pessoal. Perfeito, Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado para você. Eu que agradeço. Obrigado, Rodrigo. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau, querido.